quer notícias do Fluminense, né? Tá ansioso para saber tudo o que aconteceu no dia do nosso Flusão. Tá no lugar certo, viu? Esse aqui é o Diário do Flu, o vídeo que eu trago as principais notícias do dia do nosso Fluminense. E esse vídeo aqui tá quente e bastante informativo. Sugiro a você ficar até o final. Segura a vinheta aí que eu já volto. É isso aí, galera. Vamos chegando. Muito prazer para você que está aqui pela primeira vez, viu? Meu nome é André Luiz. Aqui é o canal Sentimento Tricolor, a casa do torcedor do Fluminense. Então eu já te convido a você se inscrever aqui no canal, ativar todas as notificações. Galera, o YouTube me manda um relatório, né, com um monte de números e informações aqui do nosso canal. E apenas 35% dos inscritos têm todas as notificações ativadas. Tá esperando o quê? É de graça. É ativar o famoso sininho, sabe? Ativa o sininho. Então, vai lá, clica, ativar todas as notificações para você não perder nenhum conteúdo. Siga o nosso Insta aqui também, que a minha interação com vocês lá durante o dia é bem grande. E quem puder se tornar membro aqui do canal, tá aqui no cantinho, galera. São 5 planos à sua escolha. Qualquer um dos planos de membro que você se tornar aí vai ajudar bastante aqui a continuação do nosso trabalho, tá? E rapidamente, vou pedir para vocês seguirem aqui, ó, o Beto Tatu. Beto Saraiva Tatu, mais conhecido como Beto Tatu, que é o tatuador oficial aqui do canal Sentimento Tricolor. Fez essa obra de arte aqui no meu braço. Tatuador premiado aqui no Brasil, na Itália. Tem uma agenda já lotada de trabalhos feitos aí para o restante do ano. Então, se você quiser fazer qualquer tipo de tatuagem, vai aqui no Instagram dele, adiciona lá, passa a seguir e agenda uma visita, tá legal? Bom, vamos lá, galera. Começando com as notícias do dia... Hoje foi o primeiro treino dos jogadores que atuaram na partida contra o Cerro Porteño. E o Fluminense divulgou algumas fotos em suas redes sociais, ó. Temos aqui o Nenê, olha essa dupla aí, né? A dupla que decidiu pra gente no jogo de terça-feira contra o Cerro. Egídio e Nenê. Manuel tá ali atrás, ali, olhando para trás. Temos aqui o Abel Hernandes na academia, fazendo uma cadeira extensora. Marcos Felipe trabalhando muito, como sempre. E aqui ao lado o Casares com o Matheus Ferraz, né? O que acontece, galera? Os jogadores que atuaram na partida contra o Cerro, eles tiveram folga no dia de ontem, tá? Hoje fizeram um treino regenerativo, hoje quinta-feira, tô gravando esse vídeo numa quinta-feira. Fizeram um treinamento regenerativo e vão treinar apenas uma vez amanhã, sexta-feira, para o Roger poder definir qual equipe que vai enfrentar o Grêmio no sábado. Eu não sei em que momento você vai estar assistindo esse vídeo, mas na noite de quinta-feira, a partir das 20 horas, eu vou fazer uma live aqui no canal para a gente poder debater qual seria o melhor time para entrar em campo contra o Grêmio. Melhor poupar, melhor colocar força máxima. Então tudo isso eu vou discutir nessa live com vocês, tá? Então quem assistir esse vídeo antes das 8 horas de quinta-feira, já te convido para participar ao vivo com a gente. Se você assistir depois, você vai poder ver a nossa live que vai ficar gravada também, tá legal? E falando nesses atletas que nos ajudaram tanto na terça-feira na vitória contra o Cerro Porteño, eu queria dar um destaque para esse cara aqui, galera, pro Egídio, tá? Ele deu uma entrevista ontem no Sport TV muito bacana. Ele participou de uma coletiva hoje, lá no CT também do Fluminense, uma entrevista coletiva na Flu TV. E eu gostaria de destacar 2 pontos aqui, dentre as várias questões que foram levantadas lá pro Egídio. A primeira é sobre renovação de contrato, tá? Se ele iria renovar ou não, já que o Egídio tem contrato aí até dia 31 de dezembro. E ele foi muito claro e direto, tá? Ele falou que não está preocupado com isso agora, ele está preocupado em jogar, atuar da melhor forma possível, e esses jogos que faltam até o final do contrato é que vão definir se ele vai merecer uma renovação ou não, tá? Então é aquilo que a gente sempre cobra, né? Se ele for muito bem até o final do ano, que se renove o contrato do Egídio. Se ele for mal e cair de produção, que não se renove. Isso foi dito pela boca do próprio, tá? Então eu gostei bastante dessa resposta dele. E uma outra foi sobre a fisiologia, que o Egídio é um atleta experiente, tem 35 anos já, né? Daqui a pouco vai ser chamado de vovô também, apesar de ser pai novamente. Vovô é brincadeira, né? A gente chama o Nenê de vovô, que vai fazer 40 agora, o Egídio está com 35. E ele falou que os números dele é comparável com os atletas mais jovens do elenco, né? Segundo os testes da fisiologia, ele falou que ele é monitorado o tempo todo, e é mesmo, todos os jogadores são, e que segundo a própria fisiologia do Fluminense, ele ainda tem aí mais uns 3 anos em alta intensidade. Então isso é muito bacana, torço para que o Egídio continue bem,
Continue nesse padrão que ele está agora, porque no futebol brasileiro, com o dinheiro que o Fluminense pode pagar para um lateral, eu não vejo um outro lateral superior ao Egídio. Vejam bem o que eu estou falando, hein? Com a grana do que a gente pode pagar para um lateral esquerdo, né? Nível Danilo Barcelos, nível Marlon. Entre todos esses aí, o Egídio continua sendo muito superior. E os números dele provam isso, ó. O Twitter do SofaScore fez uma publicação com os números do Egídio. Ali está o mapa de calor dele, né? Uma parte do mapa de calor dele. Foram 63 jogos com a camisa do Fluminense, um gol, esse primeiro gol agora contra o Cerro Porteño, 13 assistências, 72 passes decisivos, 20% no acerto de cruzamento, e esse número pode te enganar, tá? Você achar que esse é um número baixo, mas não é. É um aproveitamento bom para um lateral, tá? O aproveitamento top do melhor lateral do mundo, para você ter uma ideia, está na casa dos 28%. Só para você fazer um comparativo, tá? 130 desarmes, 112 interceptações, 85 faltas, 10 amarelos, ou seja, aqui não é nenhum vermelho, e a nota média de 7,09. Ou seja, é uma nota muito boa. Qualquer jogador com nota acima de 7 é um jogador de mediano para bom, digamos assim, que consegue ajudar os clubes aí na qual ele joga. Então os números do Egídio são excelentes. E parabéns ao Egídio pelo gol, parabéns por essa boa fase, por estar conseguindo nos ajudar em campo. E eu sou um cara que eu tenho defendido, entre aspas, o Egídio aqui já há algum tempo, né? Quem acompanha aqui no canal sabe. Não é porque ele fez esse gol, não, tá? Eu acho que nós, torcedores, às vezes a gente tem mania de pegar no pé de alguns atletas. E claro, que os erros que o Egídio comete são erros cruciais, né? Na maioria das vezes são erros que levam ao gol adversário. Mas já tem muito tempo, essa temporada, por exemplo, ele não teve nenhum erro desse tipo e a gente acabava pegando muito no pé dele. Dentro do cenário do futebol brasileiro, do que a gente pode pagar, o Egídio, para mim, está acima da média e deve ser mantido como titular. E se continuar assim, sim, o Fluminense renovar para pelo menos mais uma temporada com ele, tá? Essa é a minha humilde opinião. Bom, vamos lá, galera. Vamos falar agora da parte mais pesada desse vídeo, tá? Agora a chapa vai ficar meio quente aqui. Vamos falar sobre a equipe Sub-23, a equipe de aspirantes, que foi derrotada mais uma vez hoje no Campeonato Brasileiro de Aspirantes, tá? A equipe começou a partida com Pedro Rangel, Dani Bolt, Luan Freitas, Davi e Wesley. O Willis, Emanuel, Léo Souza e Jefferson. Lucas Barcelos, que retornou, foi devolvido do empréstimo, e Alexandre Jesus. O Fluminense perdeu por 2-1, tomou o segundo gol aí nos acréscimos, no finalzinho do jogo, e é o lanterna, é o último colocado do seu grupo no Campeonato Brasileiro de Aspirantes. A apresentação do Fluminense nesses jogos, né, que ele fez até aqui nesse Campeonato Brasileiro de Aspirantes é uma coisa terrível, é um futebol muito abaixo da média do que essa equipe pode apresentar. Esses jogadores estão rendendo abaixo do que podem. O Ailton está se queimando. Na minha opinião, não deveria ser o Ailton o treinador dessa equipe Sub-23. Deveria ser o treinador da equipe Sub-20. Poderia ser o próprio Marcão, já que esse projeto Sub-23 é um projeto da equipe profissional, né? Afinal de contas, os jogadores saem de lá para poder integrar a equipe profissional, treinam no mesmo horário, um campo do lado do outro. Na minha humilde opinião, com todo respeito ao ser humano, mas ao profissional Ailton, eu acho que está muito abaixo. O Eduardo Oliveira deveria ser o treinador desse projeto. O Fluminense está passando vergonha nesse Campeonato Brasileiro de Aspirantes e isso já está começando a ter problemas de relacionamento dos jogadores com o Ailton. Quer ver um exemplo disso? Pois é a capa desse vídeo. Eu sei que você estava esperando por esse momento. Eu deixei para o final mesmo, porque é o assunto mais importante do vídeo, em relação ao Wallace. O Wallace é um atleta de muito talento. Ele é o camisa 10 dessa equipe. Ele era o camisa 10 da equipe Sub-20. É titular nessa equipe Sub-23. Estava treinando junto com a equipe, com a seleção olímpica. Ou seja, o Wallace, ele tem o reconhecimento do treinador da seleção brasileira olímpica. Ele não foi convocado para as Olimpíadas, mas foi convocado para treinar junto. Ou seja, ele faz parte dos planos das seleções de base do Fluminense. Saiu no GE que assim que ele regressasse da seleção brasileira, ele seria integrado à equipe profissional. Ele seria entregue às mãos do Roger Machado. O Saudações Tricolores, de forma exclusiva, antecipou que isso não aconteceria, que ele seria reintegrado à equipe Sub-23. E foi exatamente isso que aconteceu. Bom, era para o Wallace ter disputado esse jogo de hoje.
Mas hoje pela manhã, o Fluminense soltou uma nota falando que o Wallace teve uma atitude antidesportiva e foi excluído da relação desse jogo. Ou seja, ele foi punido por ter feito uma atitude antidesportiva. Antes de chegar lá, eu vou perguntar a você. Na verdade, quem foi punido? Foi o Wallace, de não jogar nessa equipe horrorosa, o Sub-23? Ou foi o Fluminense, que perdeu um jogador de qualidade, teve um resultado ruim? Muito provavelmente seremos eliminados de forma precoce dessa equipe Sub-23, desse Campeonato Brasileiro Sub-23. Aí eu pergunto a vocês, torcedores e gestores do Fluminense, o que essa equipe de aspirantes vai ficar fazendo até o final do ano, sendo eliminada do Campeonato Brasileiro? Essa é a pergunta, né? Essa equipe, ela custa, no ano, 12 meses, uma folha de salário, né, salarial do time principal, ou seja, aproximadamente 4 milhões de reais por ano, tá? Então, realmente é um valor baixo. Mas você vai gastar essa grana para manter esses jogadores em atividade, para eles poderem servir ao time profissional quando você precisar. Até é legal, o projeto é bacana, eu concordo com ele. Eu era contra no início, depois eu entendi o objetivo, só que para isso esses jogadores precisam estar em atividade. Se o Fluminense for eliminado do Campeonato Brasileiro, ele não vai ter outra competição para disputar. Aí faz o que com esse time? Essa é a pergunta. Punir o Wallace, também não estou passando a mão na cabeça de jogador não, tá? Segundo o GE, acabou de soltar uma reportagem agora, finalzinho da tarde, estou gravando esse vídeo por volta de 5h40 da tarde, o GE apurou e falou que o Wallace ficou muito insatisfeito de ter voltado da seleção e não ter ido para o time profissional, tá? Que ele fez o primeiro treino na segunda-feira, se apresentou na segunda-feira, muito insatisfeito, porque ele não queria estar nessa equipe de aspirantes, se eu fosse ele eu também não queria, né? Então não tem novidade nenhuma. Só que parece que na terça-feira ele descumpriu uma determinação do Ailton no treinamento, bateu boca lá com o treinador, já devia estar pé da vida, não queria estar ali, né? E também, falta de hierarquia também não pode existir, o atleta tem que entender que mesmo ele não querendo, ele é funcionário do clube e ele precisa cumprir as ordens do treinador. A gente não sabe ao certo que ordem foi essa, que determinação foi essa que o Ailton deu, que o Wallace não quis cumprir. Houve um desentendimento entre eles e aí o Wallace foi afastado desse jogo de hoje. Mas a diretoria já conversou com o jogador, já está tudo certo e no próximo jogo ele vai estar de volta. A pergunta que fica é, na verdade, quem foi punido? Foi o Wallace de não jogar contra o Ceará lá no Ceará ou foi o Fluminense que perdeu um dos jogadores de maior qualidade desse time, sofreu mais uma derrota e está com grande chance de ser eliminado de forma prematura? Essa é a pergunta que fica. Será que o Wallace realmente não tem chance nessa equipe profissional? Será que ele é pior do que o Wellington? Não poderia integrar, tá junto, treinando lá com o time principal? Esse é o grande ponto de interrogação que fica no ar. E eu deixo essa pergunta para você aí, torcedor tricolor. Tá legal, pessoal? Lembrando que todas essas informações do Wallace aqui estão no GE. Quem quiser ler a matéria completa é só acessar lá ge.com/Fluminense. Tá lá todas essas notícias aí sobre o Wallace e sobre essa equipe Sub-23. Tá legal? Fiquem com Deus, galera. Um forte abraço. Saudações tricolores.